Meu amigo vascaíno, dia quente, cerco fechado aí para 777 Partners, né? Para esse pessoal também que ajudou a vender, que são considerados aí criminosos, né? Lá nos Estados Unidos surgindo várias notícias, torcida do Red Star lá na França se zangou de vez. E, meus amigos, aqui no Brasil, todo esse escândalo da Suprema Corte de Nova York caindo aqui na justiça brasileira. E a gente, claro, poderá ter a abertura desse contrato ali, o Pedrinho, que na última semana foi buscar apoio em Brasília, e os indícios aumentam ainda mais de uma batalha judicial e com sucesso aí diante desses escândalos da 777. Iremos falar aqui também sobre a situação do novo treinador do Vasco da Gama, né? Conforme a gente tem dito para vocês e cravado para vocês, o treinador Paiva vai continuar no comando técnico do Vasco até o mês de maio, pelo menos. A gente vai passar aqui algumas novidades que o Jorge Nicola trouxe hoje para a gente. E vamos falar sobre Vasco da Gama e Atlético Paranaense, né? Jogo amanhã que o Vasco tem a obrigação de vencer para deixar a zona do rebaixamento. Só a vitória interessa e Paê não joga. Isso mesmo. Bom, peço você que não é inscrito para você se inscrever no nosso canal, principalmente você que está descontente com o atual momento qual o Vasco da Gama vivencia. Perfeito, pessoal? Então vamos que vamos aí, vamos começar o nosso vídeo aqui. Bom, pessoal, o seguinte, o Vasco finalizou a sua preparação para o jogo contra o Atlético do Paraná, que acontece amanhã. Lembrando que o Atlético Paranaense não comercializa o seu direito de transmissão com a Globo. Então, o jogo vai passar na Cazé TV e na TNT Esportes, tá? Então, é o seguinte, a gente teve a baixa aí de Dimitri Payet. Payet não vai para esta partida aí, infelizmente. A gente já imaginava, porque a previsão era que o Payet voltasse, né, apenas na quinta rodada. Acabaram que pularam uma certa etapa. A gente vai jogar num gramado ali de grama sintética, então o Payet não vai para o jogo. O treinador do Vasco da Gama, né, o Paiva, simplesmente ele não cravou a equipe titular do Vasco da Gama. A gente só tomou conhecimento dos relacionados por enquanto. Então é o seguinte, o Payet não vai para o jogo e o Kehler também não vai. Bom, o seguinte, a gente vai ter o retorno do João Vitor, que foi relacionado aí para esta partida, e o Hugo Moura, né, a cereja aí, é tão bom jogador que está emprestado, mas o Atlético liberou, pode botar para poder jogar aí, é nosso, mas está liberado, está liberado. Então, é essa a situação. Bom, falando aqui sobre a situação do treinador do Vasco da Gama, certo? Eu tenho dito para vocês aqui, meus amigos, que o treinador do Vasco da Gama é o Paiva. E ainda mais se o Vasco empatar amanhã, ele vai ser efetivado. Eu tenho falado isso aqui para vocês direto, inclusive, tá? Hoje, na parte da manhã, e vou apostar de novo uma caixa de cerveja. Paiva fica no Vasco da Gama pelo menos até dezembro. O Jorge Nicola trouxe hoje uma informação muito importante aí, dizendo que o Vasco já descartou o Léo Condé, o Pepa, né, e o tomou não do Pesolano e do Carille, certo? O Álvaro Pacheco era um treinador que estaria no radar do Vasco da Gama, mas o treinador não vai deixar Portugal antes do término do campeonato português, como disse o Jorge Nicola. Vamos colocar aqui para que vocês possam tomar conhecimento. Vamos lá, vamos colocar uma sobreposição aqui para não pegar direitos autorais. Vamos lá. Do Vasco por um técnico. Antes de gravar esse vídeo, conversei com um dirigente da 777 para entender em que pé está essa história. Posso assegurar que Léo Condé e Pepa, que foram especulados, não fazem parte dos planos. Nesse momento, o Vasco analisa 5 nomes diferentes
e Paulo Pesolano e Carille, que já foram sondados, estão descartados. Eles preferiram continuar no Valladolid e também à frente do Santos. Só para completar, uma das possibilidades que o Vasco tem no momento é de contratar Álvaro Pacheco, treinador que faz ótima campanha à frente do Vitória de Guimarães. A ideia da 777 é trazer um técnico estrangeiro. As tratativas estão em andamento. A grande dificuldade em relação ao Pacheco é que ele não se desliga do Vitória de Guimarães antes do fim do Campeonato Português, que se encerra em 19 de maio. Então, conforme eu tenho dito aí para vocês aí, o treinador vai ser o Paiva, tá? Vai ser o Paiva, vai continuar aí sendo mantido. O pessoal jogando muitos nomes aí para poder ganhar audiência, para financiar essa empresa de merda. E por falar em empresa de merda, meus amigos, hoje deu uma confusão lá no Red Star. O Red Star da França, certo? Ontem subiu para A2 do campeonato francês, saiu da terceira divisão. Ainda assim, o pessoal do Red Star, a torcida, fez notas com o rosto do Josh Wand, falando que o dinheiro dele é fake, é de mentirinha, essa situação. E aí, toda a bronca do Red Star também é por conta de que o Josh já vai vender, a 777 já vai vender o Red Star aí para o investidor, para o novo investidor. Tirou o lucrinho dela, é assim que ela trabalha. Agora, a situação grave mesmo está lá na Suprema Corte de Nova York, tá? Um escândalo muito grande que respingou aqui no Brasil. Tá? A 777 foi descoberta numa falcatrua de fraude de 350 milhões de reais, não é de dólares, não, 350 milhões de reais. Ela não conseguiu comprovar renda, passou documentos falsos, né? E há um novo processo lá na Suprema Corte de Nova York. E aqui no Brasil, é claro, todo mundo se perguntando, porra, se eles lá não conseguiram comprovar uma renda que está estipulada em 350 milhões de reais, como que eles compraram a SAF do Vasco da Gama pelo dobro do preço, 700 milhões de reais? E aí o que acontece? O Pedrinho, semana passada, já tinha buscado apoio aí em Brasília. Todas essas situações da 777 Partners, mundo afora, estão sendo anexadas aí nos processos e há que estão perdurando no Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro. E o seguinte, a gente tem indícios muito fortes aí que a 777 não é dona do Vasco da Gama sozinha, que tem sócio que pode ser dirigente do Vasco ou sócio do Vasco da Gama envolvido nesse processo. Esse contrato ele tende a ser aberto, certo? Infelizmente, hoje teve jornalista muquirana, né? A gente viu aí o seu Fábio Azevedo, por exemplo. Eu quero que você marque o nome de duas pessoas, Fábio Azevedo e Zé Colmeia. Porque quando a SAF do Vasco quebrar, quando o Vasco tiver falido, você vai cobrar dessas duas pessoas. Marque esses dois nomes. Porque hoje, com essa notícia, o seu Fábio Azevedo ele deu uma informação que a 777 vai arrecadar em 2024 500 milhões. Aí, a SAF do Vasco vai arrecadar 500 milhões. Esse jornalista, ele... Cara, eu quero acreditar que um jornalista desse esteja fazendo isso por falta de conhecimento. É melhor eu, na minha inocência, acreditar que é por falta de conhecimento. O Zé Colmeia hoje gravou um vídeo para poder dizer, para poder passar pano, que todas as cláusulas que a 7777 tem em contrato, né, foram aí efetivamente cumpridas por ela própria, né? Um contrato que nem ele próprio viu, como é que ele pode afirmar? Então, uma vergonha deliberada. A situação é tão nojenta que a gente viu lá o paparazzo rubro-negro fazendo um vídeo, né, esculachando e falando assim, pô, a 777 está envolvida, porra, em trambique lá nos Estados Unidos em fraude, porra, como é que eles querem o Maracanã? Então, cara, é esse pé que tá. Agora a situação bateu aqui no STJ, no STJ, tá? Justiça Comum, lá em Brasília, e os
vai pegar fogo essa situação, torcedor do Vasco. Aguarda. Agora eu quero o seguinte, quando essa dívida for descoberta, quando a 777 sair e o Vasco estiver quebrado aí, eu quero que você lembre o nome desse jornalista, Fábio Azevedo, que presta um desserviço ao vascaíno, certo? Quero que você lembre do nome do Zé Comé, tá? Quero que você lembre o nome de Flávio Dias. É isso que eu quero que você lembre. Quando o Vasco quebrar. Daqui a um tempo, vocês vão voltar aqui, quem não gosta de mim, e vocês vão me dar razão. Obrigado aí pela atenção, Vasco deles. E às 21h30 a gente vai fazer uma live aqui, explicando tudo isso aí mais amplamente. Valeu!